Pelas conversas, né? A gente vê que não é uma pessoa que não é cantor, não tem nada a ver de cantor. E minha família também viu que não tinha nada a ver, que era cantor. Ele é um charlatão, fica enganando as mulheres. Eu tinha medo, porque ele é bem grandão, pessoal do meu tamanho. Vai que eu falasse alguma coisa pra ele, ele ficava com raiva e fazia alguma coisa comigo e ia embora, como fez, né? Ao retornar do trabalho, no dia 12 de fevereiro, a vítima encontrou uma carta do suspeito com alguns xingamentos e ainda acusando ela de ter um amante. Quando deu uma olhada pela casa, ela percebeu que ele tinha levado alguns pertences, inclusive o cartão de crédito que foi utilizado para fazer uma compra de R$ 600 em um supermercado da cidade. Ataques pela internet aumentaram 80% durante a pandemia, gente. Pasmem, mas é verdade. Especialistas apontam que o ingresso de usuários inexperientes aos serviços de internet e WhatsApp atraiu aí os estelionatários, né? E as principais vítimas desses criminosos, segundo o levantamento da Febraban, foram os idosos. Vejam. A Polícia Federal investiga o mega vazamento de dados de mais de 223 milhões de brasileiros, incluindo pessoas já falecidas. Nome, CPF, endereço, salário, foto e até o histórico de crédito foram expostos neste que é considerado o maior vazamento de dados já ocorrido no país. Na imensidão da internet, criminosos encontram um vasto campo para aplicar golpes. Eles usam o WhatsApp, cartões de crédito, internet banking e até o Pix. Vale tudo para enganar as vítimas. Recentemente, o Brasil foi palco do maior vazamento de dados de brasileiros já visto na história do país. E a Polícia Federal agiu rápido e prendeu o suposto autor da invasão hacker. O país está preparado para esse tipo de investigação? O nosso entrevistado é o delegado da Polícia Civil do Estado de São Paulo e um dos maiores especialistas do Brasil em combate a crimes cibernéticos, Igor Jorge. Com diversos livros e outras publicações na área, o delegado traz dicas de prevenção e comenta sobre a legislação brasileira. Eu sou Francis Parladori. E eu sou Vitor Moretti. O tema do dia é o golpe na internet, as consequências que ele traz e como você pode se prevenir. Primeiramente, muito obrigado pela sua participação, por aceitar esse convite. Seja bem-vindo. É isso, eu que agradeço. É um privilégio muito grande poder participar. Muito obrigado, doutor. E eu começo justamente falando de uma questão, principalmente nos últimos dias, nós temos percebido aqui na nossa região, aqui de Araçatuba, um aumento, e creio eu também, não só na nossa região, mas um aumento significativo de alguns crimes de estelionato ligados a transações via Pix. Né? São transações aí que vieram para facilitar a nossa vida, né? Essas transações que facilitaram aí no meio bancário, mas infelizmente nós temos alguns criminosos que aproveitam dessa situação para poder aí enganar as vítimas e levar vantagem de alguma forma, né? Como que a polícia acaba trabalhando nesse tipo de situação? Porque querendo ou não, é um crime novo, porque é uma modalidade nova bancária. E quais são as dicas que o senhor poderia dar para os nossos ouvintes e telespectadores e evitar de cair nesse tipo de golpe nas transações via Pix? Quanto mais a sociedade ela passa a utilizar a tecnologia, né, a todo momento, em todo local, sob qualquer circunstância, esse fato é um fato muito benéfico, porque isso pode agregar muitas coisas boas para as pessoas, mas, por outro lado, se percebe a utilização desse tipo de meio tecnológico para práticas delitivas, para práticas criminosas. E até mesmo por isso é tão importante que os policiais estejam antenados, acompanhando essas mudanças, e se aprimorem na área da investigação criminal tecnológica, considerando sempre que a tecnologia ela também é um importante aliado da investigação criminal. E quando falamos em transações por intermédio do Pix, um dos aspectos mais importantes é o seguinte:
Trata-se de uma ferramenta que tem o mesmo nível de segurança que uma transação bancária, que o acesso à conta pelo smartphone ou por outro meio tecnológico. E para que o criminoso consiga praticar algum crime por meio dessas transações, via Pix, ele tem que ter acesso ao internet banking daquele celular. Ou seja, se o cidadão tem uma conta em determinado banco e ele movimenta a conta pelo celular, para que o criminoso consiga fazer isso, consiga movimentar a conta da vítima, é necessário também que o criminoso tenha acesso àquela plataforma. Então, a consciência que temos que ter é no sentido de que temos que preservar as nossas senhas, preservar e proteger também os dispositivos usados para acessar a conta, porque, eu repito, a única forma que vai permitir que o criminoso pratique alguma fraude, pratique algum crime por intermédio do Pix de alguém, será se esse criminoso, se ele tiver acesso ao dispositivo utilizado pela vítima, a plataforma, então a plataforma do Banco do Brasil, do Bradesco, Credit Citrus, não importa. Para que ele pratique crime, o criminoso tem que ter acesso a essa plataforma. E como que ele vai ter acesso a essa plataforma? Ele pode ter acesso à plataforma se o dispositivo, se o celular, por exemplo, usado para isso, ou o notebook, se ele não é seguro. Se aquele dispositivo, ele tem, por exemplo, algum meio, algum recurso que faz com que ele fique acessível a qualquer pessoa. E como que um computador, por exemplo, como que um computador se torna sem segurança? Se torna vulnerável. Se torna vulnerável quando o cidadão tem a chamada síndrome do clique, que é aquela mania que as pessoas têm de clicar em todo link que recebe. Se o cidadão tem uma senha que coloca em risco o computador, uma senha muito fácil de ser identificada. Se o cidadão, por exemplo, instala um aplicativo, um programa pirata, além de ser crime, né? A violação do direito autoral, muitas vezes, ou crimes contra a propriedade material de um determinado bem. Além desse aspecto, é importante saber que acaba colocando em risco o computador com um determinado dispositivo. Então, o aspecto-chave aí é permitir que aquele computador, que aquele celular, que ele esteja em segurança, que o criminoso não consiga acessar esse recurso à distância. E evitando, aplicando essas técnicas que eu sugeri, essas medidas de segurança, mas também, além disso, sempre tendo um bom antivírus, e um bom antivírus é aquele antivírus pago, não antivírus gratuitos. É importante ter um antivírus pago. Hoje é muito comum o criminoso que acessa uma rede social de outra pessoa. Como que ele faz isso? Ele consegue saber a senha da vítima. Ou ele instala um vírus no computador que ele monitora tudo que aquela pessoa faz, inclusive recebe as senhas das redes sociais. E quando ele faz isso, ele passa a usar aquela rede social da vítima. Então, por exemplo, ele passa a usar o Facebook da vítima para fazer publicações ou mandar mensagens para os amigos da vítima, pedindo dinheiro, pedindo para clicar em um link, pedindo muitas vezes para instalar um vírus no computador sem que aquela pessoa saiba. E tudo isso se aplica aos celulares. O celular tem que ter um bom antivírus, tem que ter uma tela de bloqueio, para caso a pessoa perca aquele celular, isso dificulte bastante para alguém ter acesso às informações armazenadas naquele dispositivo. É também muito importante, quando falamos nessa questão, que aquele celular, ele só tenha aplicativos confiáveis, muito cuidado com aplicativos que não são confiáveis, ou qualquer outra medida que vai colocando em risco aquele dispositivo. Então, a partir do momento que o dispositivo é seguro
que as senhas, elas apenas, o titular delas sabe quais são as senhas, que apenas ele usa aquele dispositivo, o risco de sofrer algum prejuízo por intermédio do Pix é muito menor. Mas também é importante acompanhar o extrato das movimentações do Pix. Por exemplo, o criminoso poderia, se ele tivesse acesso à plataforma da vítima, ele poderia acessar a plataforma da vítima na madrugada e a vítima só ia ver no dia seguinte. Por isso, no mínimo, que diariamente isso seja analisado. Eu tenho falado que são medidas mínimas de segurança, mas que impedem muitas vezes a vítima de sofrer um prejuízo, ou impedem a vítima de sofrer qualquer dissabor, qualquer problema dessa natureza. A lei dos crimes cibernéticos ela é datada de 2012, portanto, ela é relativamente recente. Já o Marco Civil da Internet, que regulamenta, né, os direitos e deveres dos internautas, é datada de 2014. Eu considero que estamos juridicamente atrasados em relação a novas leis que acompanhem essas constantes modificações do mundo digital, visto que constantemente surgem novos aplicativos e novos programas? Nós demoramos muito para ter uma lei que criminalizava a invasão de dispositivo informático, que por mais de 10 anos uma lei com esse objetivo tramitou, a antiga Lei Azeredo, ela tramitou na Câmara, Senado. Isso, infelizmente, demorou muito. Em certo momento, uma atriz da TV, ela sofre um crime pela internet, e em razão disso existe uma comoção, e a toque de caixa o legislador aprovou alguns artigos, especialmente criando o artigo 154A do Código Penal, que pune aquele que invade dispositivo informático mediante violação de mecanismos de segurança, com o objetivo de obter, alterar, excluir dado ou informação, ou instalar uma vulnerabilidade para obter uma vantagem ilícita. Então, passou-se a criminalizar esse tipo de conduta, o que não existia uma criminalização específica para esse fato, para essa conduta praticada pelo autor. Então, isso foi um avanço, apesar da demora. O Brasil também, ele demorou bastante para ratificar a Convenção de Budapeste, que trata da cooperação jurídica internacional. E também, apesar disso, temos acompanhado avanços quando analisamos a legislação brasileira. Por exemplo, o Marco Civil da Internet foi um importante avanço por estabelecer determinados direitos e garantias relacionados com o usuário da internet e estabeleceu outros pontos também que no dia a dia da investigação criminal isso tem ajudado, como, por exemplo, a obrigatoriedade dos provedores de conexão para que armazenem as informações dos seus clientes por pelo menos um ano. Um outro ponto também que representou um avanço, falando até em nome da justiça criminal, da segurança pública, foi a definição de que existe a necessidade dos provedores de aplicações, também chamados de provedores de serviços de internet, armazenar as informações, os dados dos seus clientes por pelo menos 6 meses. Então, aquele que oferece internet tem que armazenar por um ano, e aquele que oferece algum serviço relacionado com a internet, como uma rede social, por exemplo, o Facebook, por exemplo, o Twitter, o LinkedIn, ou um outro serviço, uma outra aplicação, como um serviço de e-mail, que tem a obrigatoriedade de armazenar as informações dos seus clientes por 6 meses. Tivemos dezenas de investigações que, ao término da investigação, não conseguimos chegar até o autor do crime. Por que isso? Porque, na verdade, aquele provedor de conexão ou aquele provedor de aplicação, ele não era obrigado a armazenar as informações cruciais para a investigação criminal. Então, quando analisamos o Marco Civil sob várias perspectivas, ele representou um grande avanço, mas principalmente, além desse aspecto criminal,
esse aspecto da segurança pública, da investigação criminal, essencialmente por estabelecer alguns direitos, algumas garantias para quem utiliza a internet. Isso também representou um grande avanço, assim como hoje a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, chamada LGPD, que tem o mesmo objetivo da GPDR na Europa, né? Isso também representa que estamos acompanhando as mudanças e que, apesar da demora, muitas vezes, do legislador, ou apesar do legislador atuar apenas mediaticamente, né? Apenas para fazer todo um trabalho de marketing, para simular uma situação, que temos visto muitas vezes isso, né? Principalmente fatos que geram comoção, acabam gerando uma atuação do legislador, muitas vezes pensando com outros objetivos, né? Não tão republicanos assim. Mas, apesar disso, estamos no caminho correto. Quando falamos em internet, em segurança cibernética e outros temas correlatos. Então, eu acredito que, apesar dos pesares, estamos no caminho certo. Temos muito a avançar, cada vez mais a gente tem que avançar, e um dos aspectos que eu tenho falado que são cruciais, que são muito importantes, a educação digital, né? Que é a conscientização das pessoas sobre o uso ético e seguro dos meios tecnológicos. Quando falamos em educação digital, envolve aquela ideia de convencer as pessoas de que devemos usar com segurança esses meios tecnológicos, mas também convencer as pessoas que temos que usar de forma ética, combatendo o bullying, o cyberbullying, combatendo o discurso de ódio, combatendo a desinformação, as chamadas fake news, aquelas informações mentirosas que matam pessoas. Porque alguns cidadãos não pensam nisso, mas as fake news matam, a desinformação mata, a desinformação tira a vida de pessoas, seja no âmbito da saúde, seja até no âmbito criminal. Um caso muito triste ocorrido na cidade do Guarujá demonstrou isso, que uma pessoa foi linchada, perdeu a vida em razão de uma publicação sem responsabilidade, de um retrato falado de uma pessoa que estaria sequestrando crianças. E isso nos convida a refletir sobre a importância de pensarmos antes de publicar e de pensarmos muito mais antes de encaminhar, antes de reproduzir uma informação que chega até a gente. Então temos que pensar sim antes de publicar, antes de redigir qualquer publicação, porque aquilo fica público, o próprio nome diz, né? Não é uma mera postagem, é mais do que isso, é uma publicação, porque aquilo que vai para a internet fica público. Mas aquele cidadão, ele tem que ter responsabilidade, ele tem que pensar antes de publicar. E pensar muito mais antes de retweetar algo, antes de compartilhar um conteúdo publicado por outra pessoa, que pode ou não ser uma pessoa verdadeira, ou um perfil falso, ou encaminhar um grupo do WhatsApp, ou de qualquer outro serviço de mensageria, como o Telegram também, compartilhar uma informação que não seja verdadeira. Então, responsabilidade sempre. Isso é muito importante. O senhor mencionou, né, essa questão, às vezes, da demora que a gente tem no caso do Brasil, mas até por conta da nossa legislação. O senhor, como um delegado de uma cidade aqui do interior, né, da região aqui noroeste paulista, o senhor percebe qual que é a análise que o senhor faz da questão da investigação desse tipo de caso, quando envolve crime cibernético? O senhor acredita que existe uma dificuldade maior de se investigar esses casos no interior, ou isso é mais um estereótipo? Qual que é a análise que o senhor faz quando a gente faz essa comparação, quando um crime é cometido numa grande cidade e quando estamos falando de interior? As ferramentas são as mesmas? Como que é o tipo de trabalho? Eu apresentaria um exemplo metafórico, mas que se em 1910 um policial civil, porque já existia uma polícia civil na época, que investigava crimes,
se um policial fosse congelado naquele dia e aí aparecesse, uma máquina do tempo fizesse que ele aparecesse em 1980, 1970, eu falaria para vocês que ele teria muita facilidade para continuar investigando crimes. Ele usaria um bloquinho, ele usaria umas anotações que ele fez. Talvez ele tivesse, diferente, uma câmera fotográfica, dependendo do caso, dependendo da localidade, o que não era comum naquela época. Agora, se esse mesmo cidadão, se ele fosse congelado em 1970 ou 1980, esse investigador, esse delegado, esse policial civil, e fosse colocado em 2021, ele teria muita dificuldade para investigar. Ele teria muita dificuldade porque essa sociedade tecnológica, essa tecnologia que está impregnada em todos nós, ela que ajuda muito a investigação, eu diria que a investigação se tornou totalmente vinculada ao aspecto tecnológico. Então, ele teria muita dificuldade para investigar. Então, por décadas, por quase um século, pouco avançamos quando falamos em tecnologia ou em rotinas para facilitar a investigação, né? Agora, nos últimos anos, nos últimos 20 anos aproximadamente, nós vemos uma mudança substancial nas estratégias utilizadas para investigar, nos procedimentos investigativos. E eu fico muito feliz quando eu faço um outro paralelo. Quando eu me recordo das primeiras aulas que eu apresentei na Academia de Polícia em 2008, e eu, infelizmente, encontrava muitos policiais que diziam que era muito difícil investigar um crime cibernético se ele não tinha nenhum e-mail. Essa era uma realidade há 20 anos, mais ou menos, 15 anos. Felizmente, a realidade hoje é outra. Temos apresentado aulas na Academia de Polícia do Estado de São Paulo, em outras academias, né, no Ministério da Justiça também, e temos tido contato frequente com profissionais, alguns já na instituição há algum tempo e tendo se aprimorado, outros que acabaram de ingressar na instituição, e o que percebemos? Quase que a totalidade, com profundos conhecimentos na área da tecnologia e com profundos conhecimentos sobre a aplicação da tecnologia na investigação criminal, que é aquilo que eu chamo de investigação criminal tecnológica. Me recordo que em 2010 eu escrevi um livro com um grande amigo, o delegado Emerson Vente. Era um livro que ensinava a investigar crimes cibernéticos, em 2010. E o grande problema, até o que nos motivou, né, o que nos motiva, né, o que nos motivou, o que mais nos motivou a escrever esse livro, foi que não existia, em língua portuguesa, nenhum livro que ensinava a investigar esse tipo de crime. O tempo passou e muito mudou. Com o tempo, principalmente a partir de 2015, eu passei a perceber que tudo aquilo que a gente ensinava quando falava sobre investigação de crimes cibernéticos, e tudo isso poderia ser aplicado para investigar qualquer tipo de crime. E a partir desse momento eu criei o conceito de investigação criminal tecnológica, e aí surgiram alguns livros que eu tive a oportunidade de escrever e também outros que eu tive a oportunidade de coordenar, como hoje. Hoje foi lançada a segunda edição do Tratado de Investigação Criminal Tecnológica, um livro que conta com a participação de profissionais com grande experiência na Polícia Civil e profissionais que ingressaram há poucos meses, há poucos anos. E é muito interessante esse contato do policial mais antigo com o policial mais novo, porque temos observado que quase que a totalidade dos policiais mais antigos, eles carregam aquela questão toda do tirocínio policial, das estratégias investigativas tradicionais, mas a grande maioria conseguiu se desenvolver e conhecer bastante também sobre a tecnologia. E quando eles têm contato com pessoas que ingressam na instituição com grandes conhecimentos nessa área, o resultado é muito positivo. Por isso que eu falo que eu fico muito feliz cada vez que eu tenho o privilégio de conversar com policiais sobre esses temas, especialmente sobre investigação criminal tecnológica, porque temos visto como que o policial ele tem se preparado e ele está bem preparado para investigar
a grande maioria dos crimes que chegam até as delegacias de polícia. Isso é muito interessante, porque a gente já consegue acompanhar essa evolução e essa análise, pensando no passado, que é sempre muito bom a gente pensar no passado para compreender o presente. E nós pensamos um pouco sobre a realidade atual. Nesse momento, pensando na realidade atual, ficamos felizes, motivados e orgulhosos por trabalharmos diariamente na investigação criminal. O Senado aprovou o projeto que criminaliza, né, a perseguição online, o chamado stalking. A importunação, né, de modo frequente a outra pessoa ocorre principalmente contra muitas mulheres, né, na maioria dos casos. Qual é a sua opinião sobre esse avanço que ocorreu na legislação? Representa realmente mais um avanço. Era necessário uma legislação que estabelecesse isso, porque geralmente, quando ocorriam fatos semelhantes, a conduta praticada nem era considerada criminosa. O cidadão muitas vezes praticava uma contravenção penal. A perturbação do sossego, da tranquilidade, do trabalho, dependendo do contexto, que tem penas irrisórias, né? A partir do momento que ocorreu a criminalização desse tipo de conduta, temos mais um aliado para enfrentar esse tipo de problema. Quantas pessoas procuraram as delegacias de polícia apresentando problemas dessa natureza e apresentando problemas já depois de uma atuação da polícia, não só da polícia civil e polícia militar, mas também muitas vezes de toda a justiça criminal, porque o cidadão, ele muitas vezes não recebia pena alguma e continuava a praticar esse tipo de conduta. Felizmente existe a Lei Maria da Penha, que acabava facilitando, porque muitas vezes a vítima solicitava medidas protetivas, conseguiu distanciamento, o distanciamento tanto físico quanto virtual, quanto impedindo, por exemplo, do criminoso contatar a vítima pelo celular, pelo e-mail, por redes sociais. Então isso já era, sim, um avanço, né? Essa possibilidade da aplicação da Lei Maria da Penha. Agora, existindo uma criminalização específica desse tipo de conduta, penso que estamos no caminho certo e isso é mais um avanço para enfrentar esse tipo de problema. Um crime que é muito comum, infelizmente muitas pessoas acabam sendo vítimas, que é a clonagem do WhatsApp. Né? Os criminosos, eles acabam aí colocando diversas situações, uma muito comum, infelizmente, se aproveitando da pandemia de Covid-19, fazendo um falso questionário, se passando por funcionários aí do Ministério da Saúde, fazendo perguntas em relação à Covid-19 e acaba clonando aí o WhatsApp dessas pessoas e pedindo dinheiro para os contatos dessa pessoa, e aí o contato, né, dessa vítima acaba depositando alguns valores na conta dos criminosos. Quais são as principais dicas para esse tipo de situação? Criminosos que convencem as vítimas a informar, por exemplo, o código de segurança, um código fornecido via SMS para o celular da vítima. Então, o criminoso inventa qualquer história fantasiosa, não verdadeira, para que a vítima informe aquela SMS que ela recebeu. Então, por exemplo, o cidadão faz um anúncio na OLX, no Mercado Livre, na Web Motors, logo depois ele recebe um contato da instituição, da empresa, informando que para que o anúncio permaneça ativo é necessário informar o código que será enviado a seguir pelo WhatsApp. E, imediatamente a vítima recebe um código do WhatsApp via SMS. E ela informa ao criminoso. Na verdade, o criminoso está tentando instalar o WhatsApp da vítima no celular dele, e para isso ele precisa desse código. Quando a vítima informa ele o código achando que tem relação com aquela história fantasiosa, por exemplo, da publicação de um determinado anúncio, o criminoso consegue utilizar o telefone dela e ela para de utilizar o telefone. Para de funcionar o WhatsApp dela. Ela tem que mandar um e-mail para support@whatsapp.com, informar o número dela, inclusive constando o número do país, o código do país, que é o mais 55. Então tem que colocar o código do país, o código DDD e o número, para que seja bloqueado por algumas horas isso, para que dê tempo da vítima recuperar a sua conta no WhatsApp.
É muito importante também que a vítima faça a chamada verificação em 2 etapas, também conhecida como a dupla autenticação. E basta acessar as configurações do WhatsApp, que é possível fazer isso. Será estabelecido um outro PIN de segurança, um PIN de segurança de 6 dígitos, além do e-mail que a vítima vai usar para poder recuperar a conta dela. Isso vai evitar muitas vezes esse tipo de fraude. O que é importante é ter consciência de nunca informar qualquer solicitação que a pessoa apresenta, que recebeu via SMS. E é interessante a criatividade desses criminosos, que cada vez eles acompanham as mudanças que acontecem na sociedade, questões históricas, e como, por exemplo, agora diante da pandemia do Covid-19, que é algo muito grave, infelizmente, mas criminosos, eles utilizam desse tipo de meio para enganar as pessoas, enviando muitas vezes SMS, falando para clicar em um link, preencher seus dados para que seja vacinado, e a pessoa acredita. Quando ela percebe o dinheiro do cartão de crédito, por exemplo, dela desapareceu. Então é muito importante a vítima tomar muito cuidado com isso. Muitos aplicativos realizam mudanças constantes em suas políticas de privacidade e segurança, sem que os usuários tenham outra alternativa, senão aceitarem essas condições impostas. Recentemente, tivemos diversos casos de mega vazamento de informações, e a maioria dessas empresas, elas têm sede em outros países e armazenam em servidores internacionais essas informações. Como que fica a relação dos usuários com essas empresas e de que modo a justiça brasileira pode atuar, visto que tem esse relacionamento internacional aí dessas empresas? Muitas vezes é necessário fazer o afastamento do sigilo. Caso uma empresa esteja em outro país, é necessário, e existe alguma investigação que a empresa de outro país esteja em posse dessa informação, muitas vezes é necessário fazer o afastamento do sigilo com o auxílio de um órgão do Ministério da Justiça, um setor, que trata da cooperação jurídica internacional, o DRCI, Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Internacional. Então, eles podem obrigar uma empresa a fornecer algo. Quando falamos nesse mega vazamento, nessa mega exposição de dados das vítimas, que inclusive foram os maiores ocorridos no país, na verdade, o maior que ocorreu até hoje, isso nos permite também, nos convida a pensar sobre qual o destino que está sendo dado para nossas informações pessoais. Existe hoje a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que ela até tem esse objetivo de regulamentar isso, de criar proteções às informações das pessoas, mas infelizmente esse vazamento, que pelo que foi apurado, ele envolveu diversas fontes diferentes, o criminoso ele foi extraindo dados, coletando dados, aí depois que ele reuniu uma grande quantidade de dados, inclusive superior ao da população brasileira, porque constavam informações de pessoas que já morreram, por exemplo, ele consegue obter diversas informações e vender isso em fóruns, em bate-papos da internet, vender essas informações. Então, é um problema, sim. O que temos que fazer é aplicar sobre todos os aspectos o Marco Civil da internet. E quando a gente fala em Marco Civil, existe o Marco Civil estabelece que sempre que for necessário uma multa contra uma empresa, pode ser escolhido uma outra empresa que pertença ao mesmo grupo econômico. Então, uma multa contra o Instagram, por exemplo, pode ser direcionada ao Facebook, só para facilitar. Então, isso representa, assim, alguns avanços. Fugindo até um pouco do nosso foco da entrevista, o governo anunciou nesta semana a vacinação de policiais, e o senhor foi um dos policiais
que esteve aí pedindo, né, a vacinação imediata do grupo de policiais e delegados, né? O seu posicionamento em relação a isso e se vocês já receberam algum tipo de informação de como vai ser essa vacinação a partir do mês que vem, se vai ser um esquema especial para essa categoria. Eu fiz parte de um grupo de delegados que se mobilizou nesse sentido. Houve todo um trabalho da Associação dos Delegados, que tem à frente o delegado Gustavo Mesquita, também o Sindicato dos Delegados, né, a doutora Raquel Galinatti, que também mobilizou todo o sindicato nesse sentido. E atualmente eu estou no Conselho Fiscal, no Conselho de Ética da Associação dos Delegados aqui do Estado de São Paulo. Então, eu participei dessa campanha com o objetivo de que os policiais sejam vacinados. Nós temos defendido publicamente já há algum tempo a importância que os policiais, professores e outros setores estratégicos sejam vacinados. E eu posso falar pelo trabalho das polícias, o trabalho que é desenvolvido pela Polícia Civil, pela Polícia Militar, pelas guardas civis municipais, pela Polícia Federal. É um trabalho de muita relevância, enquanto boa parte da população teve que ficar em casa em razão da necessidade, as polícias continuaram trabalhando. E eu posso falar um exemplo que aconteceu, eu posso apresentar estatísticas, mas também eu posso falar de um caso particular. Posso falar que, por exemplo, o meu pai, que também é delegado de polícia, ele se contaminou. Estava trabalhando, né? Ele se contaminou, transmitiu com isso para toda a família, né? Eu tive, toda a família teve. Não recomendo passar por isso, né? Que ninguém passe por isso, porque realmente é algo muito sério, muito grave, né? Abala muito. E isso demonstra um pouco que os policiais, eles estão vulneráveis, porque, na verdade, um policial, ele trabalha na delegacia de polícia prestando atendimentos 24 horas, a todo momento vai ter uma delegacia de polícia aberta em algum lugar, né? Se ocorre um fato criminoso aí em Araçatuba, às 3 horas da manhã, vai ter uma delegacia aberta e vão ter policiais, né? Vai ter um investigador, um delegado, um escrivão, outros policiais, né, de outras carreiras. Se um cidadão é preso, se alguém pratica um crime grave, será, por exemplo, feito um cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência de um investigado, os policiais vão ingressar naquele local. Muitas vezes um ambiente confinado, insalubre. Eu tenho testemunhado isso semanalmente, situações que cumprimos mandados de busca e apreensão, ingressamos em residências insalubres, ingressamos em locais perigosos sob as mais variadas perspectivas e hoje ainda muito mais, considerando Covid-19. E pessoas estão sendo colocadas em risco, policiais estão sendo colocados em risco. No estado de São Paulo, pelo que eu recebi a última atualização, mais de 70 policiais perderam a vida. Policiais que estão trabalhando. Policiais que, na sua grande maioria, estão no dia a dia como policiais militares, fazendo um trabalho preventivo na rua, prendendo também criminosos, impedindo a prática de crimes, guardas civis municipais, fazendo trabalho de polícia e fazendo também a proteção dos bens públicos municipais, além de todo o trabalho de polícia e também todas as suas importantes funções, policiais federais, né? Bombeiros, todos esses, eles estão colocando a vida em risco. E existe um detalhe que pouca gente pensa um pouquinho sobre isso, mas aquele policial que ele está lá, está trabalhando no plantão, porque alguém foi preso, e a justiça precisa tomar alguma providência naquele momento, né? Ou aquele cidadão que está lá na rua, fazendo policiamento preventivo, sob as duas perspectivas, ele está correndo risco. Já tive casos recentes de pessoas que são presas em flagrantes e ficam cuspindo. Tive um caso há mais de 10, 12 dias, que ficava todo momento cuspindo nos policiais, que toda vez que colocava máscara, ele retirava a máscara. Um caso recente, dentre vários que nós tivemos. E esse pessoal que está trabalhando na rua, principalmente os investigadores, que muitas vezes estão na rua, os policiais militares, os guardas civis municipais, enfim,
Todos os órgãos de segurança pública estão enfrentando isso diariamente. E o que ninguém muitas vezes pensa é que existe um ponto aí muito interessante e triste. Esse cidadão, ele está trabalhando lá na rua, ele muitas vezes ele não recebeu uma máscara N95, que é o mínimo que deveria receber, qualquer policial deveria receber uma máscara N95. E isso eu estou falando até em nome da instituição que eu represento, né? Em nome da Associação dos Delegados, né? Ele muitas vezes não recebeu esse equipamento, que isso seria relevante, né? Ele recebeu uma máscara, recebeu, todo mundo recebeu máscara, mas não a máscara que hoje é recomendável. Então, ele muitas vezes está usando uma máscara que ele adquiriu. Se ele está mais preocupado com a Covid-19, ele está usando uma máscara mais que protege mais, por exemplo. E, independente disso, se ele pegar o vírus, que ele pode, ainda assim, ele pode ser contaminado, ele leva o problema para a casa dele. Imaginem, se ele for assintomático, durante aí os 10, 15 dias, ele pode ter transmitido o vírus para outras pessoas. Aquele policial, mesmo se ele estiver sintomático, imagine que depois de 5 dias ele começa a apresentar sintomas. No meu caso, no caso da minha família, eu demorei 5 dias, outros familiares demoraram 3 dias, 4 dias. Mas imagine que a partir do segundo, do terceiro dia já está transmitindo o vírus. E também quando falamos sobre a nova variante, tem um ponto também importante, que a transmissibilidade é muito mais rápida, é muito mais efetiva. Então, antes era comum, a primeira versão do vírus, vamos dizer assim, mas era comum em uma residência que só um morador da casa tinha o vírus, 1, 2, né? Não era todo mundo. Hoje já é muito difícil, sendo a nova variante, que alguém não tenha sido contaminado. Então, policiais estão morrendo. Então, assim como o pessoal da saúde precisa ser protegido, imunizado, imprescindível, assim como os idosos precisam ser imunizados, assim como todos aqueles que possuem alguma comorbidade precisam ser imunizados, o policial, independente da instituição que ele faz parte, que coloque em risco a sua vida pelo patrimônio de outro, pela vida de outro, ou por qualquer outro bem jurídico, seja vida, patrimônio, dignidade sexual, ele está colocando em risco a sua vida por qualquer um desses valores. E ele não está imunizado. E ele está trabalhando, atendendo as pessoas e lidando com várias situações que colocam a vida dele em risco. Por isso que, infelizmente, tantos policiais morreram. Recentemente perdemos um policial aqui, que se tratava de um outro problema de saúde, mas se contaminou pelo Covid. Aqui na região também outros policiais, então um de 40 anos, um de 58 anos, das mais variadas faixas etárias. Então são pessoas que têm seus momentos com a família privados, né? Abreviados, né? Infelizmente isso acontece. Então nós ficamos felizes com essa medida e a partir do dia 5 de abril, tanto os professores, que são também fundamentais, e os policiais, eles passarão a ser imunizados. A previsão é que em aproximadamente 5 dias, considerando o número de policiais civis, pelo menos, todos os policiais civis sejam imunizados, né, contando a partir do dia 5 de abril. Então, e falando novamente nesse caso em nome da instituição que eu represento, da Associação dos Delegados, né, falando como representante dessa instituição, que somos vários representantes, eu posso dizer que essa medida ela é muito importante. Deveria ter sido feita, inclusive, antes, mas ela é muito importante, ela é muito relevante e vai evitar que pessoas morram. Porque quando a gente fala em números, a gente pensa só um número, né? A gente não consegue enxergar a dimensão da pessoa, muitas vezes, quando a gente vê. Morreram 70 policiais, morreram 70 seres humanos que moram em residências, que possuem familiares, algumas vezes irmãos, filhos, pais, mulheres, maridos, tios, pessoas que
aquilo foi uma tragédia, né? Uma tragédia para cada uma dessas famílias. Então, que essa vacina ela ajude isso. E que isso venha logo, né? E que isso venha logo para todos os seres humanos, né? Para policiais e todos os demais. Todo mundo precisa ser vacinado. Mas aquele que está trabalhando, colocando a sua vida em risco, ele precisa ser vacinado quanto antes, para continuar colocando a sua vida em risco pela vida dos outros. Quando uma delegacia é infectada, muitas vezes acontece o problema de ter que fechar a delegacia, fechar a cadeia, como recentemente ocorreu, porque uma pessoa, ele fica com o vírus, os outros passam a correr risco também de apresentar isso para essas pessoas, apresentar esse tipo de problema. Tem um ponto também importante, que muitas pessoas não pensam, que além do policial se imunizar, ele proteger a sua família, ele protege também o cidadão que vai até a delegacia de polícia porque ele apresenta um problema. Aquele cidadão que vai até a delegacia de polícia porque ele tem um problema, porque ele precisa que aquilo seja resolvido, porque ele é vítima de um crime, porque ele está sofrendo algum problema naquele momento. Ele sofre algo, e o papel da polícia muitas vezes é diminuir um pouco a dor daquele cidadão, tentando colaborar, tentando promover a responsabilização criminal de quem praticou o delito, né? E esse cidadão, se ele tem contato, o cidadão comum, se ele tem contato com um policial que já foi vacinado, e a chance dele ser contaminado pelo policial é muito menor. Então a gente enxerga isso com bons olhos, e com os olhos principalmente da dignidade de cada policial. E isso é um ponto que todos nós defendemos e cremos de forma absoluta. Perfeito, doutor. Eu gostaria de agradecer a sua participação, a sua entrevista. Muito obrigado pelos esclarecimentos, pelas dicas, pelos posicionamentos e por ter aceito o nosso convite e participação, viu? Muito obrigado. Isso, foi uma honra muito grande, um prazer. E eu fico à disposição. É sempre muito importante falar sobre crimes para prevenir esse tipo de fato, para fazer aquilo que tanto defendemos, a chamada educação digital. E nesse tipo de oportunidade ficamos muito felizes por poder colaborar nesse sentido. Então, até a próxima, fiquem com Deus. Muito obrigado. Francis, muito obrigado também. Muito obrigado, Vitor. Muito obrigado, doutor. Nossos agradecimentos pela sua participação. E nós falamos tanto sobre tecnologia, né? É importante usarmos a tecnologia para a boa informação. E é o que nós estamos fazendo aqui. Muito obrigado. Fantástico. Até mais. E a vocês que nos ouviu até agora e também nos assistiu, o nosso muito obrigado e até o nosso próximo tema do dia.